Beleza. Vou compartilhar a tela aqui, tá, meninas? Segundo. Queria só antes aqui. Só uma parte mesmo de. Só para introduzir. Vocês veem minha tela? Todo mundo tá vendo? Então, só para passar mesmo algumas orientações gerais para vocês da comunidade, como a gente está começando. Acho que vocês viram o link que eu mandei lá, que tem acesso a esse painel. Não sei se vocês tiveram tempo de fuçar, de entender como funciona, mas só para vocês entenderem qual o propósito, é realmente para facilitar. Tudo que a gente conversar aqui de questão prática, eu vou trazer para esse painel. Então, discussão de caso, material, artigo, vídeo, um livro. Então, você está lá na sua casa, um dia, preciso pensar nisso. Nossa, a gente falou sobre isso na comunidade. Vocês correm ali, então vocês conseguem ter um acesso prático de tudo que a gente está discutindo aqui. Então, a ideia, obviamente, daqui a um tempo, isso daqui está cheio de coisas, né? Eu até tinha feito, naquela vez que a gente fez uma discussão, cada situação ali e trazendo as soluções. Eu passei para o Trello, quando eu fui passar para cá, eu perdi. Então eu peço desculpa para vocês, mas eu não consegui lembrar, daí eu tentei lembrar, não consegui. Mas enfim, tudo que eu for trazendo, às vezes nem na comunidade, às vezes uma situação mesmo que eu tô tendo com o paciente ali, eu lembro, ou se vocês trazem alguma coisa no grupo, eu vou trazendo para cá. Então, basicamente, isso daqui vai ser o resumo de tudo que a gente vai discutir aqui. Tudo bem? Peço, por favor, que vocês não compartilhem esse link, porque qualquer pessoa que tiver esse link, ela consegue acessar. É diferente da planilha. A planilha, vocês acessando ela, eu recebo um e-mail, então eu consigo saber exatamente quem está acessando, tá? Mas esse link não. Então, vocês jogando isso para outras pessoas é até injusto, né? Com quem está aqui, enfim. Então, vamos deixar esse linkzinho guardadinho. Tentei pensar de outra maneira para travar, mas eu não consegui. Enfim, então vamos partir da boa índole de todas. No Eduz e no Nutror, então as meninas que estão na mentoria, depois eu vou pedir um e-mail de vocês para vocês terem um acesso, mas quem fez a inscrição mesmo da comunidade, então já teve acesso a essa página aqui. Aqui eu vou deixar as aulas gravadas e esses slides. Então, todos os slides que eu trouxer de conteúdo, eu vou guardando lá. Porque o intuito da comunidade é mais para frente eu ter parcerias, novos profissionais, ter conteúdos. Então, eu quis desde já colocar lá para depois eu não precisar ficar migrando, não precisar ficar mudando, tá? Então, se vocês quiserem ver aulas, rever aulas, os encontros, né, na verdade, vão estar todos aqui. Até porque a gente já está acostumado, tem um aplicativo, então fica mais fácil de visualizar. Beleza? Aí uma coisa muito, muito importante, que eu não sei se vocês viram nessa página do Notion que eu mandei para vocês, eu vou criar essa galeria de todo mundo que está na comunidade, tá? Então eu quero que vocês, por favor, depois me mandem uma foto, tá? E aí também tem essa página que fala mais ou menos, que fala, né, da onde, o que trabalha, Instagram, se tiver LinkedIn, o tempo da comunidade, tudo, e também o resumo. Então, na hora que a gente clica lá, vocês conseguem ver tudo isso. Então, qual que é o intuito? O intuito é eu começar também a divulgar essa página. Então, eu quero colocar ela no meu site, eu quero colocar ela no Instagram. Então, para tanto para nutricionistas, para vocês e se conhecendo, né? Que se Deus quiser, a comunidade com o tempo ela vai crescendo, mas também para outros, para pessoas, às vezes, né? Ah, não, quero saber quem está ali. Então, é uma maneira de, com o tempo, talvez hoje não consiga alcançar essas pessoas, mas com o tempo, daqui uns meses, se Deus quiser, a gente consiga usar essa página para divulgar vocês, para estar colaborando também com essa parte, tá? E aí é muito legal que a gente consegue ver por cidade, consegue ver por área, então dá para ir filtrando, bacana. Então é só vocês me mandarem uma foto, aí mandarem mais ou menos um resuminho igual esse daqui, que eu já atualizo lá, e aí a gente começa a ficar com essa página bonitinha. Beleza? Aqui também tem um calendário de eventos, então tudo que a gente for, os próximos encontros, eu vou estar anotando aqui os temas, tá? A gente vai conseguindo acompanhar por aqui. Coloquei também algumas coisas de congresso, então se for aparecendo alguns eventos, algumas coisas, eu vou sempre atualizando também para a gente ter um calendário aí para a gente ir se informando, tá?
Então tá tudo ainda bem no comecinho. E alguma dúvida? Não? Tudo Vi, certo. beleza. Só quero dar boa noite para Vitória, Carol. Vitória, seja muito bem-vinda. Vitória é nova aqui na comunidade. Pode abrir a câmera, pode falar. Aqui o espaço é nosso, tá? Agora eu só vou começar uma apresentação, vou entrar no assunto, como eu falei no começo. E aí, eu terminando isso, que é bem breve, a gente abre para discussão e a gente começa a nossa comunidade como a gente sempre fez, tá bom? Bom, meninas, vou tomar uma água. Por que que eu quis trazer esse assunto para começar? Tá? Vocês vão entender mais no final a ideia, o ponto que eu vou linkar com o que eu vou trazer aqui, tá? Mas eu sempre falo disso no meu Instagram, eu sempre falo dessa questão da gente precisar abrir um pouco mais o olhar que a gente tem em relação ao comportamento alimentar. Então, se vocês estão aqui comigo hoje, eu tenho 100% de certeza que o que chamou atenção no meu Instagram para vocês começarem a me seguir tudo foi por essa questão de comportamento. Eu sei que é o objetivo de todas que estão aqui desenvolver essa parte no atendimento. Algumas trabalham com foco 100% nisso, outras querem trazer o comportamento para poder unir com algum método que tem, seja ele qual for, na parte de esportiva, na parte de saúde da mulher, na parte de vegetarianismo, enfim. Mas o objetivo acaba sendo entender melhor sobre o comportamento, né? Então a gente não vai ficar fugindo muito disso, porque é a parte que a gente precisa e a gente quer desenvolver mais, e mais uma vez é o que uniu a gente aqui. Mas quando a gente fala de comportamento alimentar, a gente precisa entender uma coisa desde o começo, tá? A gente precisa entender a diferença de comportamento alimentar com nutrição comportamental. Infelizmente, isso ainda não é elucidado tão claro para as pessoas. Eu vejo muitas nutricionistas ainda confundirem essa questão. Quando eu estava fazendo pesquisa de mercado com algumas nutricionistas, para poder desenvolver minha mentoria, para desenvolver a comunidade, eu perguntava para a pessoa: o que que você entende de comportamento alimentar? E praticamente todas responderam: ah, comer emocional. É questão, é trabalhar com a pessoa que tem impulsividade, compulsão, toda essa questão. Eu falo, tá, mas e aí? Ah, é isso, é trabalhar sem dieta, é trabalhar com uma abordagem mais empática. Então, todo mundo vê essa questão do comportamento. Quando eu falo comportamento alimentar, as pessoas meio que respondem o que é a nutrição comportamental, tá? Então, comportamento alimentar, para a gente entender de uma maneira muito clara, é tudo que leva uma pessoa a comer. Então, todas as ações que giram em torno da gente, que nos leva a comer, é comportamento alimentar. E essas ações não necessariamente são emocionais. Então, por exemplo, eu sinto fome, meu estômago está roncando, roncando porque faz 6 horas que eu não como. Então, vários sinais são enviados para o cérebro, ele recebe, o hipotálamo especificamente, ele recebe essas informações e ele começa a sinalizar, mostrar e falar: olha, você precisa comer, está na hora de você comer. Isso é um comportamento alimentar. Isso é uma ação que leva a pessoa a comer, tá? Então, ele está relacionado com o que acontece antes, durante e depois que a gente come alguma coisa. É todo esse processo que leva o ser humano a se alimentar. E aí, o comportamento alimentar, ele leva várias questões. Por exemplo, eu citei uma aqui que é fisiológica. A fome é uma ação fisiológica do corpo. Então, se eu estou com fome, se o meu corpo começa a liberar grelina, ele está liberando o hormônio que está sinalizando ali, é algo fisiológico, né? A gente chama de neurobiológico, porque é uma conexão da biologia, do sistema, da fisiologia com o cérebro. Então, a gente tem ali uma ação mais fisiológica. Tem questão endócrina, então a gente olha, por exemplo, a insulina. A insulina é um hormônio muito importante no comportamento alimentar, então que sinaliza
que o paciente ele já está satisfeito, então ele sinaliza saciedade. Então a insulina é um hormônio muito, muito importante. Então já abrindo um parênteses aqui, por isso que pacientes que têm resistência à insulina, pacientes que começam a ter pré-diabetes, eles têm mais impulsividade alimentar, eles têm mais dificuldade no controle alimentar. E não necessariamente porque ele está com um fator emocional impactado, simplesmente porque ele está com uma desregulação da sinalização da insulina, que sinaliza essa saciedade. Então, isso é comportamento alimentar, tá? Mas, obviamente, que a gente tem a questão do emocional, obviamente que a gente tem essa questão do hábito, a gente tem esses fatores que também impactam, tá, no comportamento, e a gente vai conversar sobre eles daqui a pouco. A nutrição comportamental já é uma abordagem nutricional. Então, a nutrição comportamental, ela foi criada, ela foi desenvolvida, né, recentemente, ela não é antiga. Então, ela foi criada pela Marley, pela Cíntia, por elas ali, que buscaram ferramentas, para, obviamente, não criado por elas, né, porque elas buscaram na literatura lá fora, entenderam como que se tratava essa questão do comer emocional, mas elas conseguiram, vamos dizer assim, unir tudo isso e trazer para a gente de uma maneira mais clara, de uma maneira mais organizada, ferramentas para a gente trabalhar com o comer emocional. Então, quando diz respeito ao emocional, a hábitos, a questão de compensação, de conseguir confortar algum sentimento. Então, a nutrição ela sempre foi levada para essa questão de nutriente, de caloria, de, né, emagrecimento, então tudo muito matemático, vamos dizer assim, e elas conseguiram, né, trazer uma abordagem que olha para um outro aspecto, que olha mais para essa questão que é um comportamento, né, que tem esse fator emocional. Então, a nutrição comportamental, ela é uma ferramenta, ela é uma conduta, né, que une ferramentas, que nem eu citei aqui. Tem o Mindful Eating, o Intuitive Eating, tem o TCC, entrevista motivacional, modelo teórico, faltou um Szinho aqui. Mas, então, são ferramentas que a gente consegue trabalhar muito mais nessa parte do comer emocional, que são muito válidas e são muito importantes, tá? Tudo bem até aqui? Então, eu até postei isso no Instagram hoje, que me deu um insight, né? Então, daqui a gente parte da premissa que trabalhar com comportamento alimentar não é sobre deixar o seu paciente comer pão, arroz ou doce, alguma coisa, né? A gente vai entrar na discussão, eu quero trazer um pouco essa discussão para a gente debater mais para frente, mas querendo ou não, quando a gente fala de nutrição comportamental ou comportamento alimentar, qualquer uma dessas duas falas, querendo ou não, tá hypado, né? Tá no hype. Todo mundo quer ser nutricionista comportamental, porque todo mundo viu desculpa a palavra, a cagada, que foi trabalhar com restrição, que foi trabalhar com privação. Então, os mesmos profissionais que há 3, 4 anos levantavam a bandeira e tiravam arroz, tiravam, e eu falo disso porque eu conheço profissionais próximos de mim, hoje usam vídeos e falando. E até eu escrevi isso daqui porque eu vi o vídeo de uma nutricionista, ela falava assim no vídeo, ela estava conversando com uma paciente fake, né? Tava meio que gravando. E aí a paciente pega o plano e vira e fala assim: Uai, mas que estranho isso daqui, porque eu quero emagrecer e eu tô vendo que tem arroz. Aí a nutricionista responde e vira e fala assim: Não é, é porque a gente está trabalhando o comportamento, então você pode comer o arroz. Que comportamento você está trabalhando, permitindo a pessoa o básico, né? Um substrato energético tão necessário para a saúde. Então, assim, então a gente tem que tomar muito cuidado. Obviamente, eu sei que vocês aqui não fazem isso, mas aqui já fica um ponto para a gente entender que a gente tem uma bandeira muito forte para defender, que a gente tem um posicionamento muito forte, que a gente tem uma clareza, a gente tem um conhecimento, a gente tem uma base muito bem estruturada para a gente conseguir mostrar de fato o que, que é comportamento, o que, que é trabalhar com comportamento, para a gente não deixar essas pessoas que falam isso da boca para fora tomar um espaço que elas não têm competência para isso. Tá? Então, isso é um ponto importante, isso é posicionamento. Então, a gente já linkando para uma prática, quando a gente ficar, o que que eu falo no Instagram? O que que eu posiciono? Isso é posicionamento. Na hora de você conversar com seu paciente, não é você falar mal do outro, né? Não é você se comparar, falar, não, porque eu sou diferente porque o outro faz isso. Não, mas é você falar de você com uma segurança, porque você entende o que é comportamento. Você sabe de fato mostrar para o teu paciente que você de fato vai conseguir trabalhar o comportamento, vai de fato conseguir ajudar ele nessa questão, tá? Então, isso aqui é muito importante, tá? A gente tem que desmistificar essa questão de que comportamento alimentar é
permitir que o paciente coma tudo que ele quer. Na verdade, isso não tem nada a ver. Isso é uma conduta que qualquer profissional pode ter e indifere dessa questão de comportamento, tá? Então, a gente entendendo de comportamento alimentar, a gente entrando para essa parte, eu até já falei com vocês, isso em encontros muito passados da comunidade, a gente tem duas vias que regulam o comportamento alimentar. Então, a gente tem uma via homeostática, que é a nossa regulação energética, que eu citei, que é essa parte mais fisiológica, vamos dizer assim, e a gente tem a via hedônica, que é a parte mais do comer emocional. Ambas são reguladas pelo hipotálamo, ambas são sinalizadas e são enviadas do hipotálamo, são recebidas no hipotálamo. Na verdade, algumas são recebidas mais numa parte do bulbo, mas logo depois já chega no hipotálamo, e é o hipotálamo que meio que coordena toda essa bagunça de questão de comer. Como, não como, tô com fome, tô com vontade, vou comer, não vou, quero, não quero. É o hipotálamo que consegue fazer essa regulação. E ele faz de duas maneiras. Um lado dele, mais por essa parte homeostática, então ele traz mais dessa base neurobiológica, igual eu falei, então sinalização, sinais químicos, então a CKK, por exemplo, a CCK, que está também sinalizada ali no teu estômago, que consegue sinalizar e mostrar que você pode estar ali já satisfeito, que você não precisa comer mais, a insulina, o peptídeo também, Y, que ele consegue também sinalizar e dar algum sinal para o hipotálamo, falar assim, olha, estamos satisfeitos, não precisamos mais de comida, né? Ou a própria grelina, que sinaliza a fome. Então, tem essas regulações, tá? Que vai desde a parte hormonal, eu citei alguns hormônios assim aqui, mas também tem questão de ciclo circadiano. Então, por exemplo, o horário do dia, isso já interfere, isso já tem uma sinalização para o seu cérebro para poder dizer que esse horário você deve comer mais e esse horário você deve comer menos. Acontece que a gente está muito desvinculado disso, a gente está desconectado e a gente não consegue perceber com clareza. A gente talvez nem tanto, né? Mas os nossos pacientes, principalmente. Então, a questão da obesidade também aqui na via homeostática, ela é muito importante, porque um paciente obeso, ele tem todas as desregulações possíveis que sinaliza saciedade para o cérebro. Então, ele tem um aumento de leptina, porque quanto mais tecido adiposo a pessoa tem, mais leptina ele tem. Mas, ao mesmo tempo, ele cria uma resistência à leptina. Então, essa leptina não funciona da maneira que deveria. Então, ele tem também um processo inflamatório que também consegue impactar em estresse, não estresse da gente ficar estressado, mas um estresse mais oxidativo mesmo, que inflama e que acaba ativando esse hipotálamo, que também desregula totalmente essa fome e essa saciedade. Então, a gente tem essas questões, a microbiota, muito importante. Então, o nosso intestino, ele tem capacidade de sinalizar também questão de saciedade, porque a serotonina já tem estudo associando também com a serotonina sinalizando saciedade. Não só a questão de bem-estar, de estou bem, de estou feliz, mas também de saciedade. Então, essa liberação, essa síntese de serotonina que acontece no intestino, pode chegar ao cérebro sinalizando que tá bom, não precisamos comer mais. Já chegamos no nosso estado ali para o paciente conseguir, né, para ele conseguir equilibrar e se controlar melhor nas escolhas, tá? Então, essa via homeostática, ela vem nessa parte, é muito complexo, tem muita coisa para estudar, mas é muito bacana quando a gente começa a entender toda essa questão, principalmente a gente olhando num paciente obeso, porque realmente é muito complexo para ele. Então, para o paciente obeso, então só a perda de peso, só do paciente perder peso, ele naturalmente já sente mais fome. Uma questão de uma para balancear, né? O organismo, para ele conseguir compensar essa perda de peso, o organismo fala assim: bom, estou perdendo peso, eu não posso perder peso, então deixa eu aumentar minha fome para essa pessoa comer mais e a gente resgatar o que a gente perdeu. Porque, como vocês sabem, o organismo ele não é feito para perder peso, né? Então, entender toda essa questão é muito importante para a gente ir para essa segunda parte. Porque quando o paciente chega para a gente e ele fala, porque ele sempre vai falar a mesma coisa. Eu sou muito ansioso, por isso que eu como demais. Eu sou compulsivo. Essa fala também, eu falo que virou universal para os pacientes, que todo mundo que chega para mim no WhatsApp marcando consulta, eu sempre faço uma pergunta, né? Falo qual que é o seu objetivo e o que que te atrapalha de chegar nele. Todo mundo fala, eu tenho compulsão alimentar.
É exatamente nessa frase. Mas, na verdade, nenhum deles tem compulsão alimentar. Eles têm realmente uma impulsividade, uma falta de controle alimentar. E aí, quando você vai entender, eles falam, é porque eu sou muito ansioso. Mas na primeira consulta, você já capta que não é isso. Não é só isso, né? Aí você vê um paciente, por exemplo, que pula refeição, que não toma um café da manhã, então não tem um ciclo circadiano organizado. Aí você já vai ver que um paciente, na hora que você vê exame dele, insulina está descompensada. Então a gente tem um problema ali. A gente vê um paciente com intestino que não funciona, um intestino horrível. Então a gente já tem um problema ali. Então a gente começa a olhar de uma outra maneira. A gente não começa a resumir isso só na questão do emocional. E aqui, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Acho que eu já falei isso outras vezes também, mas eu vou sempre reforçar. Aqui, nessa parte aqui, a gente se destaca. A gente, que eu falo, nós nutricionistas, a gente consegue trabalhar nessa parte. A gente consegue olhar para o paciente e ajudar ele nessas duas partes. Aqui, um psicólogo, ele não consegue acessar isso daqui. Claro que aqui a gente precisa da ajuda do psicólogo, a gente precisa dessa ajuda. Mas eu falo, nós como nutricionistas, a gente tem a capacidade de olhar para esse paciente e ajudar ele organizando essa parte também, para que essa parte aqui, ela tenha um impacto um pouco menor. A gente não vai conseguir excluir, tá? Mas a gente consegue minimizar esse comer emocional dele só conseguindo regular melhor essas partes aqui. E eu falo isso com muita experiência, porque eu trabalho com esse método que eu vou buscando isso já tem anos. Em questão de 2, ali, 3, 4 semanas, o paciente ele já tem uma questão de fome, de saciedade mais estruturada, mais organizada. Então, a gente mostrar isso para ele é muito importante. E aí a gente vem para essa via hedônica, né? Que é essa via que está vinculada com o sistema de recompensa, com o sistema dopaminérgico, com esse sistema límbico, que é nada mais é do que situações que foram aprendidas e que geraram algum certo prazer em algum momento, ou não só prazer, mas algum conforto, alguma questão ali que foi aprendida e foi reforçada. Porque quando a gente fala de sistema de recompensa, nada é isso. A gente olha e fala assim: bom, aconteceu uma situação, eu estava triste um dia, cheguei do trabalho muito estressada, muito cansada, e eu comi uma caixa de chocolate e eu me senti super confortável. Na mesma hora, o teu cérebro fala assim: opa, maravilha, entendi. Na próxima vez que você se sente estressada e cansada, ele vai falar assim: ah, você não lembra? Aquela vez? A gente comeu um chocolate, você ficou tão feliz? Bora lá. E cada vez que isso vai acontecendo e vai trazendo essa sensação de bem-estar, isso vai reforçando, isso vai fortalecendo, né? Então, isso é um ponto muito importante. Mas a gente também abre um espaço para essa via hedônica que vem dessa questão da cultura da dieta, que vem dessa questão de restrição. Então, a gente tem sim um comportamento aqui dessa via que é relacionada com esse comer emocional, que está vinculado, sim, com restrição, com a questão de hábito, com a questão de cultura da dieta. Então, o que o paciente ele foi aprendendo ao longo do tempo, e ele foi armazenando no cérebro dele como algo muito importante, também tem impacto aqui. Então, um exemplo, por exemplo, não posso comer arroz. Então, a partir do momento que ele come aquele alimento, estou dando o exemplo do arroz, mas aí são vários, né? Então, a partir do momento que ele come aquele alimento, aqui acontece muito aquela questão daquela síndrome do 880, né? Porque aí ele já fala, ah, eu não poderia ter feito isso. Então, não é que o arroz traz uma sensação boa de conforto, mas é porque ele linka com outras questões. Ele fala, ah, não poderia estar comendo isso, então já que eu comi, então agora eu vou exagerar, porque eu já vou aproveitar, que eu já estou aqui comendo, porque eu já não poderia, eu errei mesmo. Enfim, então isso também é um fator que a gente tem que olhar, a gente tem que trabalhar, porque ele impacta, sim, nesse sistema límbico. Então, ele ativa emoções, ele ativa sentimentos, ele ativa, então, a culpa, o arrependimento, o medo, tudo isso é sentimento. Isso não é uma coisa prática, vamos dizer assim, do córtex. Isso é uma coisa mais profunda, que está enraizada, que por algum motivo é inconsciente, na maioria das vezes é inconsciente desse paciente, tá? Então, a gente também tem que olhar para essa parte aqui. Mas a gente tem algo muito complexo, a gente tem uma questão muito complicada nisso, por isso que eu falo que comportamento alimentar é complexo, não é uma coisinha simples de se resolver. É porque as duas vias, elas não andam separadas. Não tem como a gente excluir essas duas.
uma acaba impactando na outra. Então, essa desregulação hormonal, essa questão de microbiota, a própria questão da obesidade, de uma inflamação, ela de alguma maneira, ela vai ativar essa via hedônica. E também a via hedônica é mais daqui para lá, é mais dessa parte, na verdade, mais da via hedônica para a via homeostática. Então, a via hedônica ela tem mais capacidade de sobressair a homeostática do que a homeostática e a via hedônica. Então, o comer emocional ele é mais forte do que a fome física, tá? Então, a fome emocional ela sempre vai ser mais forte do que a fome física. Mas uma pode interferir na outra por diversas questões. Tá? Então, quando a gente fala, eu até postei esses dias nos stories lá, que eu estava lendo um artigo muito interessante, gente. Depois eu vou postar lá no painel, aí vocês dão uma olhada, eu vou tentar resumir lá para vocês também. Mas um assunto muito interessante falando como o intestino tem capacidade de sinalizar o cérebro sobre sistema de recompensa. O que o estudo quis dizer? Então, quando a gente come um doce, por exemplo, a sensação que tem na boca do paladar, então aquele doce, aquele conforto, aquela coisa gostosa, aquela gordura que derrete na boca, isso é capaz de mandar um sinal para o seu cérebro e falar: caramba, isso é muito bom. Quero de novo. Vamos de novo, né? Igual criancinha, né? Quero mais uma vez, quero mais uma vez. Mas existe um segundo sinal que é mandado para o cérebro quando esse alimento chega no intestino. Por quê? Porque açúcar e gordura, a gente olha, querendo ou não, são substratos importantes para a nossa sobrevivência. Então, nosso organismo, né, inteligente que é para sobreviver, ele busca, ele entende também como uma recompensa quando você come algo que para ele é importante para sobreviver. Então, se eu estou aqui viva falando, tudo que acontece que me permanece viva, que me permanece aqui podendo viver, né, podendo sobreviver, isso de alguma maneira, mesmo que inconsciente, ele é sinalizado para o cérebro. Então, de uma maneira prática, só para vocês entenderem, olha que interessante, eles fizeram um teste tanto em animal quanto em ser humano, tá? Foi feito o teste em ser humano. O que eles fizeram? Eles deram uma composição que não tinha gosto, que não tinha cor, que não era um chocolate, mas que era rico em açúcar e um pouco de gordura. Então, sei lá, vamos supor, uma colher de azeite, que é algo que não é ali absurdamente saboroso. Na hora que isso chega no intestino, ele é capaz de sinalizar para o cérebro alguma questão de recompensa. Então, ele meio que reforça a importância e a necessidade da gente consumir gordura e açúcar, principalmente. Foi mais baseado nesses dois nutrientes que acaba sendo a maior questão, né, na nutrição, que tem essa, pode, não pode, o que que a gente faz? Então, eles foram entender essa parte, fizeram com açúcar e gordura, mas mostrando por que que a nossa dependência nesses tipos de alimento é tão grande. Não é só porque é gostoso, não é só porque é saboroso, não é só porque traz memórias, lembranças, afetos, situações, um aniversário, uma festa, enfim, N fatores, mas porque o intestino ele consegue captar, independente do sabor ou não, ele consegue captar, sinalizar para o cérebro, e isso já gera uma resposta forte. Então, isso já fortalece esse sistema de recompensa. E o mais interessante, pelo que eles estavam vendo no intestino, a ativação do sistema límbico, essa parte de dopamina, tudo, era mais forte quando chegava no intestino do que quando um alimento saboroso estava na boca. Então, o negócio acaba sendo cada vez mais complexo. O buraco é muito mais embaixo. Então, aquele negócio, a gente come, come, come e depois é tudo igual. Não é. Não é. O nosso organismo ele tem capacidade de digerir carboidrato, proteína, gordura de maneira diferente. Então, cada absorção que ele tem sinalizações. Então, o nervo vago consegue captar, então o intestino consegue comunicar com o cérebro através do nervo vago, e no meio desse caminho ele já começa a reforçar para o sistema límbico essa parte. Então, por isso que eu falo que está interligado, porque a parte fisiológica, ela também acaba impactando. E essa parte aqui também hedônica, essa parte do sistema límbico, ele também acaba impactando nessa parte de regulação hormonal, tudo isso, porque acaba que você não consegue mais, o paciente não consegue mais receber esses sinais de uma maneira clara, porque é como se isso daqui tampasse.
como se essa via aqui tampasse esses sinais, tá? Então, nós, como nutricionistas que queremos entender mais sobre comportamento e queremos trabalhar com o paciente, a gente não precisa, claro que vocês não precisam entender tudo isso profundamente. Ah, eu não quero entrar nessa parte de comportamento tão profundo. Tudo bem, mas entender que existe isso, entender que existem questões e problemas aqui, te ajuda a olhar para esse lado com mais clareza. Começa a abrir a sua mente, começa a abrir sua cabeça e começa você olhar para o seu paciente com uma visão mais integrativa, mais completa, mais segura, né? Então, que nem eu estava falando, né? Então, coisas aqui, eu falando mais do lado de cá para cá, o que que impacta no comer emocional, porque o tema da aula é realmente o comportamento alimentar além do comer emocional. Então, a gente tem esse sistema dopaminérgico, que ele impacta nesse comer emocional. A gente tem esse eixo intestino-cérebro, que eu acabei de citar para vocês, que impactam nesse comer emocional. O ciclo circadiano, então, só da gente ter desregulações de relógios internos, seja no intestino, seja em qualquer órgão periférico que a gente tem, ele já é capaz de ativar o hipotálamo lateral. Lembra que eu falei que o hipotálamo, ele é capaz de regular as duas partes, a via hedônica e a via homeostática. Um lado é o hipotálamo lateral, e ele regula essa parte do comer emocional. E o ciclo circadiano já tem estudos também mostrando que ele ativa essa parte do hipotálamo lateral. Então, ele consegue ativar essa parte e ele consegue potencializar o comer emocional. Eu não sei se foi, acho que foi você, Lê, que apresentou até o artigo do sono. Não lembro se foi. Foi, acho que foi. Acho que foi, não foi? Mas no artigo, naquele artigo, fala justamente isso. Fala que os pacientes que eles ficam uma noite sem dormir, então ou dormem pouco ou não dormem, né? Eles fizeram experimentos deixando os pacientes realmente acordados, até fazendo tarefas ali durante a madrugada. E depois, no outro dia, eles colocaram alimentos específicos, era de alimento e de compras também. Então, colocaram tipo bugigangas para eles comprarem, e eles perceberam que esses pacientes eles tinham menos autocontrole. Então, eles estavam mais suscetíveis a comprar, a gastar, a comer. Então, eles estavam mais impulsivos. Então, a gente tem uma desregulação desse ciclo circadiano que impacta nessa questão, que traz esse comer emocional, que não é o vínculo afetivo, emocional da comida, mas esse fator recompensatório, esse fator que traz esse conforto, que traz toda essa questão, tá? Então, isso é muito, muito importante. Então, por que que eu tô falando tudo isso, né? Como eu comentei no começo, gente, a ideia é sempre a gente trazer para a parte prática. Então, eu entendi, tem uma questão, tem uma teoria, tem assuntos que eu preciso me aprofundar, tem questões que eu achei muito interessante, tem áreas que eu quero trabalhar melhor, maravilha, mergulha de cabeça, mas a gente entender, conseguir ampliar toda essa questão do comportamento alimentar, ajuda a definir melhor a metodologia, o posicionamento, a questão do foco dos estudos. Então, quando a gente tem clareza do que a gente está trabalhando e o que que isso de fato, como a gente realmente pode usar essas ferramentas como um todo, isso de alguma maneira ajuda a gente em todas as questões. Então, até a estrutura da minha metodologia, até a minha base que eu trouxe para a comunidade para a gente seguir, sempre vai partir da mesma premissa, que é o quê? A gente estrutura essa base. Então, eu sempre vou reforçar isso com vocês, a importância de vocês entenderem realmente a metodologia de vocês, como que vocês trabalham, como que vocês ajudam, qual que é a transformação que vocês levam de uma maneira clara, não de uma maneira geral, falando, ah, não, eu levo mais saúde, eu levo mais disposição. Você pode até falar isso, mas como? O que que você faz de uma maneira clara que você consiga, primeiro, passar para o paciente, para você conseguir captar esse paciente. Segundo, para você conseguir colocar isso no Instagram, mesmo que sejam posts, mesmo que sejam soltos ali, mas que a pessoa, de alguma maneira, ela vai juntando o quebra-cabeça e ela vai entendendo. Até para você também conseguir manter esse paciente, porque se você tem muito claro, sabendo tudo que você vai trabalhar, então vamos dar o exemplo aqui do comportamento alimentar, que é uma parte que eu trabalho com afinco mesmo, né? Então, meu objetivo geral é fazer meu paciente ter um controle alimentar, então ele comer menos e melhor, sem dieta e sem contar calorias. Então, o objetivo meu final é fazer meu paciente conseguir
perceber, entender e respeitar os sinais de fome e saciedade. Então, para eu chegar nesse final, eu tenho um caminho, eu tenho pilares. Eu tenho um sono que eu tenho que cuidar, eu tenho uma rotina alimentar que eu tenho que cuidar, eu tenho um intestino que eu tenho que olhar, eu tenho uma questão de uma saúde cerebral que para mim é importante. Meus pacientes todos vêm com algum medicamento, seja para ansiedade, depressão, insônia, alguma coisa, então eu olho para isso também. E aí depois eu vou para essa parte do comer emocional, eu olho para um bem-estar, para um estilo de vida. Então eu tenho um caminho para seguir. Quando eu tenho esse caminho, quando eu entendo tudo que eu estou trabalhando, o que isso me facilita? Em tudo. Porque na hora que o paciente chega para mim com um problema, antes do paciente virar meu paciente, né? Quando ele vem atrás de mim para poder marcar uma consulta, e eu pergunto a ele o que ele gostaria, qual que é o objetivo dele, assim que ele traz o objetivo e ele traz a dificuldade, porque eu faço as duas perguntas, até já podem anotar isso, que é algo muito importante, mas depois a gente pode aprofundar nessa questão, eu já trago para ele exatamente com muita clareza em um áudio de 40 segundos, eu consigo explicar para ele exatamente o que eu faço e como eu vou ajudar ele nessa questão. Então, eu falo, se eu conseguir trocar um áudio com o meu paciente, e eu não estou falando isso para me gabar, gente, mas se eu conseguir trocar um áudio com o meu pré-paciente, eu fecho esse paciente. Eu tenho praticamente uma parte de adesão aí de quase 100% com esses pacientes que chegam até mim e a gente tem essa troca. Mas não é porque eu sou a melhor, não é porque, meu Deus, eu sou, porque eu passo uma clareza para ele. E quando eu vou para o Instagram, eu não preciso, antes eu achava que eu precisava fazer posts super complexos. Hoje eu estou percebendo que não. Mas que ainda assim eu vou jogando essas partes em posts, e aí o paciente ele vai acompanhando. Na hora que ele chega para mim no WhatsApp, ele chega, Verônica, te acompanho no Instagram, gosto do seu posicionamento, entendo o seu posicionamento, né? Por mais que ele não fale isso, ele entende. E aí o outro ponto é que eu consigo fidelizar esse paciente. Porque ele entende, ele sabe exatamente o que a gente vai fazer. Ele fala, caramba, ela sabe o que ela está fazendo. Ela não está pegando eu aqui, vamos fazer uma dieta, e vamos ver, e vamos acompanhar, e vamos ver se perde peso. E aí a gente entra com uma estratégia, daí a gente entra com outra. Não, tem uma linha, tem um raciocínio, tem uma conduta, tem um método, tem toda uma questão. Então, eu trouxe esse assunto do comportamento alimentar, obviamente, para a gente entender mais sobre isso, para clarear um pouco também, para não ter confusão, mas para linkar com essa parte, tá? Para a gente começar a pensar, para a gente começar a refletir o que eu estou oferecendo, qual que é o serviço que eu estou oferecendo. Porque eu quero captar, eu quero ter um monte de paciente, eu quero. Tá. Mas antes disso, você está pronta para receber esse paciente? Você consegue conduzir esse paciente de uma maneira segura? O paciente ele se sente seguro com você? Ou você capta e ele escoa ali? Aí capta e ele escoa. Eu já passei por isso, eu já contei isso para vocês. Eu já tive essa fase na minha vida que eu captava, o paciente não ficava, mas eu não tinha isso daqui. Eu não tinha clareza do que eu trabalhava, eu não tinha clareza de como fazer, eu só era mais uma nutricionista que chegava, vamos fazer tal, vamos mudar a alimentação aqui, vamos fazer isso, vamos trabalhar o comportamento. Ficava tudo muito solto, tudo muito vago. Cada hora eu falava uma coisa, o paciente ele ficava perdido. Eu já ouvi de uma paciente minha, mais paciente, ela falou: Verônica, não vou dar continuidade com o acompanhamento, porque, para ser bem sincera, eu não tô vendo, não sei onde a gente vai chegar, eu não tô vendo clareza. Então, assim, para mim foi muito duro, mas para mim foi muito necessário eu ouvir isso, porque aí eu parei e falei, não, peraí, eu estou fazendo um negócio que na minha cabeça está muito claro, talvez, mas para o meu paciente não, meu paciente está totalmente perdido, tá? Então, essa transformação. Então, como eu falei, o que eu trouxe aqui é para vocês conseguirem, para a gente abrir essa cabeça e para você aplicar tudo que eu falei na metodologia de vocês. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Então, eu trabalho com esportiva. Tá, beleza. Eu ajudo pacientes a ganhar massa, ter mais rendimento no treino. Tá, mas e aí? Na hora que esse paciente chega para você e que ele te manda uma mensagem, ou até antes disso, na hora de você se posicionar, de você colocar ali em como você vende seu serviço, eu até conversei com a Vitória esses dias sobre isso, né? A gente estava discutindo isso no WhatsApp, sobre essa clareza. A gente tende muito a falar da gente. Tipo,
Ah, eu sou nutricionista funcional, especialista em comportamento, me formei em tal lugar, eu uso ferramentas da neurociência, cronobiologia para ajudar você. O paciente não quer saber disso. Ele quer entender exatamente. Então, quando o paciente chega para mim, eu falo, eu trabalho com comportamento alimentar. Eu vou te ajudar a regular sinais do teu corpo de fome e saciedade que provavelmente estão desregulados por N fatores. E aqui, normalmente, eu falo alguns deles, porque aí ali eu já começo a captar o paciente. Eu falo, por exemplo, um sono desregulado, uma rotina organizada. O paciente está assim, nossa, faz sentido. Nossa, eu tenho isso. Nossa, eu tenho aquilo. E aí ele vai assimilando, entendendo que o problema dele, o buraco dele é mais embaixo. E a gente organizando isso, a gente consegue resolver essa sua questão. Que sim, pode ser uma questão emocional, pode ser que a gente tenha um momento que a gente precisa olhar para isso, a gente não vai ignorar. Entretanto, porém, a gente tem outras áreas para a gente a trabalhar. E eu consigo te ajudar nessa parte. Mas para eu falar isso é muito simples, porque eu tenho muito claro esse caminho que eu sigo, né? Então, assim, então aqui o insight desse momento para vocês, meninas, é esse. Não é pegar e copiar também, se quiser copiar, o ponto não é esse, mas entender como que a gente pode pegar esse entendimento de uma estrutura e trazer para o nosso atendimento. Quero trabalhar com comportamento. Você não precisa trabalhar especificamente no comportamento como eu faço. Então, aqui eu trouxe 3 pontos. Então, a gente trabalha com a questão de pacientes vegetarianos, por exemplo. Cara, o paciente vegetariano, uma das maiores dificuldades que ele tem, se ele está em fase de transição, é ele conseguir colocar isso em prática. São várias questões que influenciam nisso. É o social, é o ambiente, é não ter opção. Então, ele se sente pressionado, são pessoas julgando. A pessoa fala, nossa, mas aí, nossa, mas você vai comer carne, vai comer o quê? Que não sei o quê. Então, são várias questões de comportamento que a gente tem que olhar. Quantas pessoas que realmente conseguem trabalhar com essa base, com essa estrutura? Saúde da mulher, então a gente olha para a saúde da mulher, então, por exemplo, precisa ser só menopausa. Tem questão de hormônio, tem questão de TPM, então a paciente, que é a coisa mais comum do mundo, acho que todo mundo aqui lida com paciente assim, que o problema meu é quando estou no TPM. É uma semana que eu fico totalmente descompensada. Então, ali tem um comportamento alimentar totalmente disfuncional por conta de uma alteração hormonal. Não é porque o paciente tá, lógico que tem também essa questão de hábito, né? Então, isso também já é comprovado que as brasileiras, elas comem mais doce na TPM, muito pela questão do hábito do que de fato pela necessidade. A gente tem mais fome durante o período pré-menstrual e menstrual, mas não necessariamente por doce. Por doce é muito mais cultural. Então, fizeram estudos com chinesas, americanas, e eles perceberam que em cada um o desejo e o gatilho para a comida era diferente. Não necessariamente o chocolate, mas todas tinham gatilhos, todas tinham desejos alimentares ali, impulsos, enfim, questões que elas não conseguiam controlar. Então, cara, como que eu posso trazer o comportamento alimentar para trabalhar nessa parte? Como que eu posso estruturar uma metodologia para eu conseguir guiar esse paciente e ajudar ele nessa questão? Então, isso daqui que eu trouxe é só realmente para dar esse start, para dar esse estalo. A gente vai discutir sobre isso agora, tá? Mas para fazer vocês pensarem um pouco. E aí, agora, eu abro para nossa troca, né? Coloquei 3 perguntas para a gente começar aqui. Eu vou conduzindo vocês, abrindo espaço para cada uma e falando. Mas para a gente conversar sobre isso. Qual que é o diferencial do seu atendimento? Então, quando você aqui eu esqueci do. Eu fiz esse slide hoje, gente, vocês me perdoem. Então tem alguns erros, mas depois eu vou corrigir antes de colocar lá na plataforma. Mas quando você diz que trabalha com comportamento, você consegue de fato trabalhar essa questão com o teu paciente? Ou você só fica passando a mão na cabeça dele, falando tá tudo bem, fazendo ele fazer as partes com a comida, que é extremamente importante, é um ponto que eu trabalho também na minha conduta, mas você consegue ajudar ele de fato a melhorar essa relação com a comida? Né? Você consegue, de fato, melhorar essa questão? Você consegue explicar de maneira prática e clara e uma maneira que realmente você consegue convencer a pessoa que busca o seu serviço, que você consegue realmente ter uma transformação, que você consegue levar uma transformação para o paciente? Como que você faz isso? Então, são 3 perguntas que, mais uma vez, esse material vai estar lá. Então, quando vocês quiserem acessar,
Mas são 3 perguntas que sempre tem que estar com a resposta muito clara. Porque é aqui que vocês vão conseguir vender, diferenciar, conseguir realmente captar mais paciente, conseguir se posicionar no Instagram de uma maneira mais clara, porque vocês realmente entendem esse diferencial. Tá bom? Tirar o compartilhamento. E aí, alguém quer falar algo sobre? Não? Ah, não acredito. Claro que querem. Então, vou sair perguntando. Pode falar, Miriam. Não, é que já gera desconforto, né, ver 3 perguntas assim, bem tranquilas. Bem assim, ó, só vieram e deram um soco no estômago. Então, me responde a primeira, Miriam, já que você abriu. Qual que é o diferencial do seu atendimento? Ver, pra mim e dos feedbacks que eu recebo, a primeira coisa é realmente escutar, sim, sabe? Escutar real, assim, essa diferença. E que eu vejo, sim, de certa forma, como um acolhimento. A gente acha que acolhimento é passar a mão na cabeça, mas eu não vejo acolhimento nisso, eu vejo acolhimento realmente estar ali, prestando atenção, escutando a história real e fazer perguntas que não são padrões, assim. Então, saber realmente até se a pessoa teve aleitamento materno, saber dessa história realmente. E a outra é sim realmente fazer um plano, ou não necessariamente calculado, mas o plano real da pessoa, do que ela realmente come dentro da realidade dela, assim. Não fugir daquilo, entende? Eu não sei colocar coisas mirabolantes. Eu Uhum. realmente escuto, acolho, presto atenção no que ela gosta, não gosta, no que ela come, não come, e o meu plano é realmente baseado em cima disso, assim. Então, pelo menos é os feedbacks que eu mais recebo, assim, o plano alimentar tá dentro da realidade, ser um plano alimentar não doido, né? Tipo, algo simples, sabe? Uma coisa simples. E ser escutada. É o que eu mais escuto, assim, dentro do que eles me trazem. Maravilha, mas eu posso, você me permite te fazer uma pergunta? Fica à vontade, Honesta? viu? Fica à vontade. Você concorda comigo que isso é um diferencial, que é sim, e é realmente essa escutativa, e você conseguir de fato entender a necessidade do paciente e ajudar ele naquilo ali, pode parecer algo que todos deveriam fazer, mas não são todos nutricionistas que fazem isso. Muitos fazem mais do mesmo, então isso é um diferencial. Mas você concorda comigo que isso é um diferencial de quando o paciente já está com você? Ah, sim. Mas ali no Whats, vê até, tipo, se alguém entra em contato perguntando ali, né, eu sempre, sei lá, falo, digo oi, o nome da pessoa, pergunto o que ela tá buscando, sabe? Ali eu realmente também mando algum áudiozinho, até para ela conhecer a minha voz, assim, né? Porque, poxa, é muito às vezes a voz pode não bater, vai saber, né, gente? Sei lá. Cada um, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, acho que eu sempre e aí, de novo, né? Eu tento sempre também fazer um caminho que eu também me sinta confortável, sabe? Já tentei várias coisas, vê? Já tentei mandar só o PDF, já tentei mandar textos cortados, já, sabe? Tipo aquela coisa, aquelas tentativas. Então, acho que o que realmente faz diferença é essa conexão ali do Whats, de perguntar para a pessoa. Até às vezes, não no intuito de, ai, ficar só perguntando, mas de já querer saber se a pessoa já fez alguma consulta com algum nutri, sabe? De se ela já tentou alguma dieta. Então, assim, o minimamente não alongar, mas ao mesmo tempo conversar. Sabe conversar? Oi, tudo bem? Deixa eu conversar com você. Eu acho que ali também as pessoas já percebem, tipo, o que eu sou um pouquinho, sabe? Se minimamente. Porque assim, quem não tá muito afim, quem busca realmente só pelo preço, que tem sim, né? A gente sabe que tem. Tá tudo bem também, não vai bater mesmo, não ia fazer sentido possivelmente o meu atendimento, a minha conduta ali, mas eu acho que ali eu consigo já mostrar um pouquinho, sabe, do meu acompanhamento em si, enfim. Então eu Não. tento fazer isso também, sabe, tipo, realmente conversar com a pessoa ali antes de fechar qualquer coisa, lógico. Não, maravilha. E já aproveitando, gente, que a Miriam trouxe essa parte, eu também já fiz diversos testes, tá? Em relação
a como fazer esse primeiro contato com o paciente. E eu tenho percebido que realmente essa conversa faz toda a diferença. Então, algumas vezes eu respondia, a paciente mandava, eu respondia e já mandava meu material. Alguns fechavam, mas muitos não. Então, hoje eu pergunto, né? Então, a pessoa me manda mensagem e aí eu pergunto, claro, com o maior prazer, te falo do meu método, mas me conta qual que é o seu objetivo, o que que você está buscando. Eu falo, como meu método ele foge do tradicional, eu gostaria de entender seu objetivo, até também saber suas dificuldades, para ver, para a gente alinhar a expectativa e ver se meu método realmente pode te ajudar. E ali nisso a pessoa, todas me respondem, eu não fiquei no vácuo com nenhuma, desde quando eu comecei, não são todas que fecham, mas elas respondem. E aí, na hora que elas respondem, é muito mais fácil você oferecer seu trabalho, porque ela já deu o objetivo dela e ela já deu a dificuldade. Então, ela já traz mostrando para você o que que ela quer e o que que ela não, por que que ela não conseguiu aquilo. E aí é a hora de você respirar fundo e falar, bom, então agora eu vou vender. Então agora eu vou mostrar para ela que eu consigo resolver esse problema dela. Ou não, ou você falar, porque já aconteceu já, de eu falar para o paciente, falar, olha, eu não sou a melhor pessoa para te ajudar. Né? Então, o paciente chegar e falar para mim, Verônica, eu fui em várias nutricionistas. Teve uma que mandou esses tempos atrás, ela falou que foi uma nutricionista, ela passou 3 opções de café da manhã só para mim. Eu queria pelo menos umas 20 opções. Aí eu expliquei, eu falei, não, mas a gente vai trabalhar a sua autonomia, a gente vai trabalhar para você ir montando as suas opções. Ela, não, mas para mim não funciona, eu quero. Eu falei assim, pois bem, então não é a maneira que eu trabalho, não, eu acho que eu realmente não sou a pessoa para te ajudar nessa parte. Maravilha. Então tá bom, também é bom isso, né, que a gente consegue já limitar ali. Mas, não, mas é legal, é um ponto. É um ponto. Essa questão da empatia, né? De conseguir fazer essa conexão, de conseguir trazer, é um ponto. Mas eu acho que dá para você, com o tempo, ir pensando um pouco mais e trazendo uma questão ali mais de um diferencial realmente para resolver o problema que esse paciente chega, que ele traz para você conseguir, porque se você já consegue fechar com a conversa, até porque sua voz é linda, então você tem mesmo o dom de conquistar, você vai conseguir aumentar muito mais isso, entendeu? Porque você vai conseguir realmente trazer ali uma clareza, que nem eu falei, não precisa ser voltado para essa questão desse comportamento. Mas entender, falar, bom, eu consigo ajudar meus pacientes partindo do ponto A e do ponto B, então eu entendo que eu vou fazer isso. Assim que alguém chegar e me mandar um áudio, falar, ah, Miriam, é porque eu tô cansada de fazer dieta e não consegui mais, você consegue com firmeza e com segurança, além dessa empatia, além dessa conexão que você gera, você conseguir falar para o seu paciente, ele falar, caramba, é a Miriam, não tem outra opção. Não tem, é ela, eu preciso dela, é ela que vai resolver o meu problema, porque ela entendeu com clareza e ela tem, claro, também a solução para esse problema. Beleza, Vê. Maravilhoso. Mais alguém? Lê? Tô vendo que tá doida para falar. É, eu tô mesmo. Então, essa pergunta é igual aquelas perguntas de entrevista de emprego. Qual as coisas boas que tu tem? Aí a gente fica assim, meu Deus, quais as coisas boas que eu tenho? Então, eu acredito também por feedback, né? Que a gente sabe. É a questão de acolhimento, escutativa e não trabalhar com dieta. A parte da nutrição que não é convencional, né? Eles percebem assim, opa, isso aqui é diferente. Só que quando tu começou a falar ali da parte da via hedônica, né? Tu falou ali da via hedônica, da via homeostática, tipo assim, eu percebo que eu acabo travando muito. Por exemplo, assim, de conseguir trabalhar com tudo ao mesmo tempo. Eu sou muito meio que limitada. Parece que eu só consigo olhar para uma coisa e trabalhar naquilo ali. Se eu começo a trabalhar com mais coisas, eu já começo a me perder. Tá? Então, o que está faltando para mim, até por isso, né, a tua ajuda, é a questão de eu começar a ter um método. Tipo assim, o que que acontece hoje? O paciente entra em contato comigo e eu faço errado. A gente conversando, né, eu conversando com vocês. Ele entra em contato comigo, o que que eu faço? Eu mando a anamnese, tipo, eles fecham a consulta. Tá, Só que eu ainda estou trabalhando com a consulta avulsa. tá. Eu fiz a minha primeira venda agora, que eu consegui vender o meu pacote de consultas, né? 3 consultas. Só que eu queria fazer isso já a hora que ele entra em contato comigo no WhatsApp. E não ter que ainda ir ao encontro dele e aí sim oferecer.
como tu faz, né? Tu fala, mandar um áudio. Eu nunca pensei nisso. Eu só converso com ele. Tipo, sabe, de conversar. Eu nunca cheguei a pensar, vou mandar aqui como uma vendedora um áudio, né? Quais as tuas dores, suas queixas? É perfeito aqui esse meu método para ti e tudo mais, né? Então, eu nunca pensei em fazer algo assim. Eu sempre já mando mais antigo, assim, tipo, na amnese, não, questionário pré-consulta. Ele preenche ali, me encaminha e através daquilo ali é onde eu trabalho, entendeu? Ao invés dele entrar em contato comigo e eu já mandar um áudio, perguntar, né, o que tu precisa, né? Eu acho interessante a gente trabalhar assim, assim, ter realmente já a metodologia pronta, o meu método, e falar, é interessante assim, tantas consultas e tudo mais, a gente vai trabalhar, é isso que eu tô precisando. Então, eu tô carecendo disso. E fazer isso antes de eu chegar com esse paciente, sabe? Na consulta, enfim. Lê, eu só Mas perdi em uma relação ao meu coisa. diferencial, seria isso. Você manda, eu perdi numa parte aqui. Você manda esse formulário pré-consulta antes dele fechar a consulta? Não, ele já fechou, ele já falou que quer fechar. Isso, Ah, tá. exatamente. Ah, tá. Só que é avulso, tipo assim, é o valor ali, só que não é do programa, tipo assim, não é já Então todas ele as entra em consultas. contato, você passa o preço, ele fecha. Isso, Aí você isso. manda, Só que é aquele valor ali, né? Eu vou aqui falar o valor, tá? 250, deu, pronto. Aí ele fecha esse valor, que é a consulta avulsa, a gente marca o dia e deu. e aí Tipo faz. assim, não é fidedigno que ele fidelize para vir outras vezes, entende? E aí eu te vou fazer uma pergunta, então. Desses pacientes teu que você atende consulta avulsa, você tem mais ou menos uma ideia, não precisa nem falar pra gente não, mas você consegue saber quantos por cento dele continuam com você e quanto por cento vai embora? Que só faz uma consulta, Ai, a grande maioria. só faz uma consulta. Uhum. A grande maioria. E Então, aí, tanto que agora que eu fiquei muito animada, que eu fiz a minha primeira venda, assim, de maravilha. fazer as 3 consultas, porque agora ele vai conseguir vir porque pagou, né? Sim. Então, o que eu preciso é desse método, tipo assim, deles saberem o que eles vão ter nas próximas consultas. Pronto, paguei ali aquele valor X, já paguei, então eu vou ir, né? Sim. Então, é isso que eu preciso também, essa metodologia inteira e trabalhar essa parte também, não só a comportamental, né? Essa parte também, enfim, dessa questão de ciclos cardiano e tudo mais. Como eu te falei, eu acabo não conseguindo trabalhar tudo, né? Mas eu me entendo, eu era assim desde o colégio. Tipo assim, eu acabo me limitando muito, não consigo puxar tudo junto, né, na minha cabeça. Mas é algo meu, assim, sempre fui assim, até no colégio. Mas eu quero trazer isso, talvez com uma metodologia eu acaba conseguindo encaixar mais, sabe? Organiza. Mas é isso, sim, na minha consulta. Não, maravilha. Não, essa questão de consulta avulsa, ou você realmente consegue ter uma clareza muito grande com esse teu paciente e mostra para ele que aquela consulta é um primeiro contato, que é só para vocês literalmente criarem um vínculo e a partir dali Uhum, vocês vão ter que seguir junto, porque senão acontece isso. E aí isso acontece, porque assim, o que acontece? Só para vocês entenderem, e eu acho que vocês, todo mundo aqui vai concordar comigo. Captar paciente é difícil, é cansativo. Então, leva tempo, leva esforço. Então, até se você for pensar em financeiro ali, é um investimento, é um negócio cansativo. Então, captar paciente, isso já tem estudos já que mostram, na verdade. Parece que, eu não sei se acho que é 5, 7 vezes mais caro e mais trabalhoso do que fidelizar um paciente. Então, você gasta, você gasta. Imagina como é que você mantém um consultório durante 10 anos, precisando captar X pacientes todo mês. Imagina o desgaste emocional, o desgaste, a perda financeira, tudo de você ficar todo mês precisando captar 20, 30, 40, não sei quantos pacientes. Isso é muito desgastante, não tem como se sustentar isso a longo prazo, né? Então, quando a gente trabalha com fidelização, a gente consegue diminuir essa captação, então a gente não precisa captar tanto, a gente trabalha mais em manter aquele paciente que está com a gente, que hoje é o meu maior foco. Então, hoje eu nem me preocupo mais tanto, sabe, que está chegando o paciente. Então, o meu trabalho de captação, o meu trabalho, eu não fico no Instagram vendendo minha consulta, eu não fico, porque o meu trabalho, o meu esforço mesmo, onde eu me dedico, onde eu penso, é em pegar esses pacientes que estão comigo e continuar.
E tem rolado. Então, por exemplo, como você falou, eu também faço o meu programa de 3 meses. Eu fazia de 6 e vi que o de 6 não funciona, porque o paciente, para mim, não funcionou, porque ele se perde no final. Então, até a quinta consulta eu estava com o paciente. Na sexta consulta, não tinha feedback, não conseguia puxar ele de volta, porque ele já estava no outro rolê da vida. Então, eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou dividir em 2. Então, eu faço em 3 e já explico desde o começo para o paciente que ele vai precisar de novo desse programa, que dificilmente em 3 meses a gente vai conseguir trabalhar o problema dele. E não é porque eu tô, como é que eu posso falar? Querendo passar a perna nele, porque eu tô querendo manter. Porque realmente, mudar comportamento em 3 meses é praticamente, é humanamente impossível. Então, o paciente que vem de hábitos aí durante anos, a gente não consegue resolver em 3 consultas em 3 meses. A gente precisa de mais tempo. Só que você falar isso para ele na última consulta sua, é uma coisa. Você, desde a primeira consulta, antes de você fechar, você já explicar isso para ele, você já mostrar que ali é um começo de um processo, as coisas mudam. Então, na hora que eu faço meu planejamento, eu já falo. Na última consulta, a gente vai conversar, a gente vai sentar para a gente fazer um novo planejamento para a gente continuar esse processo. Coisa que eu não fazia um tempo atrás. E eu tenho feito, então, com as pacientes que eu peguei todas no final do ano passado, que eu acabei fechando o ano, eu acho que eu fiz a conta, 87% delas continuaram comigo agora, nesse ano. Então, eu consegui. Foi um preço mais em conta, eu não faço o mesmo preço, mas para mim o trabalho é muito menor. Eu já conheço essa paciente, eu já sei o processo dela. Então, eu crio muito mais vínculo. A chance dela me indicar, a chance dela falar de mim é muito maior, porque eu torno praticamente uma paciente minha esse tempo atrás. Ela sumiu, não, né? A gente encerrou, a gente ficou 8 meses juntas no ano passado. Aí esses dias ela me mandou mensagem, falou, Verônica, eu tô sentindo muito sua falta. Vamos fazer um pacote aqui, eu tô bem, mas só para eu compartilhar com você. Elas criam um vínculo, elas precisam da gente. Então, quando a gente começa a trabalhar com fidelização, começa a facilitar muito mais esse processo. Então, o problema da consulta avulsa é isso, você não tem tempo de conseguir fidelizar esse paciente, você não consegue falar, não, tipo, vocês é igual o relacionamento, né? Uma coisa é você ficar na balada ali, até você casar, tudo, você tem uma construção, você tem um tempo, você tem um convívio, e com pessoas é isso, né? É, então é um ponto muito importante, tá? Tem mais alguém aqui que trabalha só com consulta? Que queira falar? Nath, Carol, que a Gabi ainda não tá atendendo. Eu. Tá dando pra ouvir? Não tô te vendo, mas tô te ouvindo. Se eu ligar a câmera, a internet tá muito ruim, tá travando. Agora eu tô fazendo. Eu coloquei a opção de consulta avulsa, mas coloquei também um pacote de 3 consultas. Mas ainda, tipo assim, é meio dividido. Tem gente que fecha as 3, tem gente que fecha uma. É meio. E aí tem um ponto também, você falando isso, que também vocês precisam mostrar o valor do pacote. Você precisa mostrar para o paciente o porquê que o pacote. Então, assim, a minha consulta, só para vocês entenderem, a minha consulta hoje no online, ela tá R$ 400 a primeira consulta, sem retorno. 300 as subsequentes, são R$ 700 uma consulta, vamos dizer, com retorno, né? Hoje a minha consulta é essa, mas estou para aumentar já em breve para 500. Mas enfim, tá isso. O meu pacote, ele à vista, ele sai 880. Então, primeira coisa, o paciente, ele vê valor no pacote. Eu acho muito barato o meu pacote, sendo muito honesta. Ô, Vê, mas tu apresenta o valor da tua consulta avulsa na hora? Aham. Eu mando no material, eu coloco a bolsa e o programa. Entendi. Porque outro ponto, tá, gente? A partir de agora aqui, ó, todo mundo aí, ninguém fala pacote de consultas. A gente não trabalha com pacote de consultas. Não sou agência de viagens que eu faço um pacote ali para fechar. Programa. A gente tem um programa, a gente tem um método, a gente tem um acompanhamento que tem um início, meio e fim. E para isso a gente precisa de um tempo. A gente não consegue fazer isso em uma consulta. Então, quando você fala em pacote de consulta, o paciente vira e fala assim: ah, mas será que eu preciso de 3 consultas para resolver a mesma coisa? Entendeu? Não.
Ele pensa isso, é um pacote de consulta, tá? Na primeira consulta eu vou fazer isso, o retorno vai ver se vai dar certo, e a terceira? O que eu vou fazer na terceira? Ele não consegue, porque no pacote é você ter que repetir essas consultas. Então, é também um ponto importante vocês começarem a entender que vocês têm um programa nutricional. E esse programa, eles têm que ver, primeiro, o valor financeiro, tem que valer a pena. Então, fazem isso, sabe? Coloca o valor ali mais baixo. Então, se a sua consulta é 250, no pacote, no programa, né? Ela vai sair 200. Ela vai sair 190. Pelo menos de começo, para você ir impulsionando isso, para ele ver valor. Ele falar, ah, caramba, eu não vou fechar a consulta, porque a consulta dela é bem mais cara do que eu vi aqui, vale a pena, porque eles fazem a conta, a gente faz a conta, assim, ah, entendi, nossa, cada consulta sai tanto, tanto. E aí eu escrevo também lá no papelzinho, tá? Que eu envio, no arquivo que eu envio. Eu escrevo, eu coloco assim, meu programa tem um nome, né? Que é o método Mude Você. Então, eu coloco lá, programa acompanhamento, tem isso, tem um follow-up, tem nananana. Consulta. Ela funciona de uma maneira tranquila, a gente consegue trabalhar, mas não tem um acompanhamento, não tem um planejamento. Aí a pessoa fala, ah, vou fazer uma consulta. O que acontece? Às vezes a pessoa, ela quer marcar a consulta para conhecer a primeira consulta, entendeu? Ela quer assim, ah, deixa eu marcar uma primeira consulta, eu te conheço, eu antes de fazer um investimento maior, né? Porque é 880 no Pix, mas sai uns 970 mais ou menos no cartão. Aí você vai dividir, enfim, aí vai subindo essa taxa. É um investimento um pouco alto, não é um investimento baratinho, né? Então a pessoa ela pondera, ela fala, cara, será que essa pessoa realmente, né? A Miriam falou, será que vai dar match? Será que eu vou gostar dela? Será que eu não vou gostar? Mas aí você mete a consulta lá em cima do preço, entendeu? Se a pessoa quiser pagar e ela não aparecer mais, pelo menos você faturou bem, entendeu? Você não. Que eu falo lá em cima assim, você não precisa cobrar 400 agora, mas eu falo assim, você cobra ela mais caro do que a consulta dentro do programa. Então você facilita esse paciente conseguir ver esse valor. E o valor que eu falo, gente, também é o valor do programa. Então, essa metodologia, que eu vou trabalhar dentro desse programa? Que é esse método? Hoje, o paciente me mandou para mim, uma pré-paciente, né? Ela agendou, ela vai agendar, ela agendou a consulta, ela mandou, adorei o método, e ela escreveu o nome do método, adorei o programa MMV. Ela pegou o nome lá e ela replicou isso. Então, para ela chamou a atenção. Ela gostei desse. Tinha consulta avulsa, ela falou assim, gostei desse. Vamos fechar, né? Antes a gente já tinha conversado, a gente já tinha trocado uma ideia, obviamente, mas ela ficou com esse ponto, tá? Muito importante. Tem mais alguém aí? Deixa eu ver, Carol. Cacau, você quer falar da sua consulta? Quer abrir um pouco sobre? Oi, gente, olha como eu tô linda, mano. Boa noite. Eu acabei de chegar, deu tempo de tomar um banho escutando vocês e tomar um café. Então, antes eu trabalhava apenas com a consulta avulsa, sem retorno. Só que aí esse ano comecei a tentar colocar os planos. Então, eu já fechei uma pessoa só, mas eu vejo que tá faltando estruturação no meu plano, sabe? Falta eu dizer justamente isso daí que você falou, o que que eu vou entregar, o que que eu tô mostrando que eu tô entregando pro paciente, porque até hoje o paciente que fechou comigo, eu acredito que ele tenha fechado justamente por conta do valor, né? Ser inferior à consulta avulsa. Uhum. Mas realmente eu acho que, pelo menos para captação nesse primeiro instante do paciente, eu estou oferecendo pouco. Porque, como a Miriam falou, uma coisa que eu também vejo muito nos meus atendimentos, né? De feedback dos meus pacientes depois, que é sobre a escuta, sobre o plano totalmente individualizado e tal. Mas eu não, apesar de ser o diferencial, eu não consigo ver isso como diferencial. Então, além disso, eu não consigo ver o que eu tô trazendo para os meus pacientes de a mais, Uhum. entendeu? Em relação a outras nutricionistas. Porque o que eu tô entregando de colocar um plano alimentar totalmente dentro da realidade deles, outras nutricionistas também fazem.
Uhum. Então, tá deixando a desejar nesse ponto. Tem que melhorar isso daí. Gente, assim, sempre vai ter uma nutricionista que vai fazer a mesma coisa que você faz. Isso é inevitável, sabe? A gente tá numa era, assim, eu fico chocada com a quantidade de nutricionista. É um negócio, assim, que eu tô literalmente assustada. Então, já falo pra vocês aí, quem quiser trabalhar com nutricionista daqui a uns anos aí, já começa a pensar nisso, porque, assim, é o caminho, porque não para de formar gente. Então, assim, realmente, eu dei uma fuçada esses tempos atrás no Instagram e eu tive o meu sentimento. Eu falei, bom, o que eu faço não é tão diferencial quanto eu pensava, tem muitas fazendo igual, mas a gente tem dois pontos para analisar aqui. Primeiro, que eu quero que vocês pensem é o seguinte: não é sobre fazer mais, não é que eu preciso fazer mais, não é que eu preciso ser mais, ser melhor, mas eu ter algo que é meu e que eu consiga mostrar o valor disso. Tá? Porque senão a gente vai ficar, a gente vai assim, a gente não vai chegar em nenhum lugar, vamos dizer assim, que a gente vai ficar sempre buscando. Eu quero mais, eu quero mais. O que que eu tenho de mais? O que que eu tenho de mais? Tem que ser diferente, eu tenho que ter mais. Não. O que que eu tenho estruturado na minha condição? Isso já é um diferencial. E o outro ponto que eu falo, que nunca vai ser igual, porque a gente é única. Eu posso entregar o mesmo método, eu posso pegar o meu método, amanhã eu e a Lê, a gente tem um encontro aí, eu posso pegar o meu método e falar, Lê, toma ele na tua mão. Toma ele aqui, ó, igualzinho, vou te passar passo a passo. A minha consulta não vai ser igual a da Letícia. Não vai ser. Por mais que eu treine ela, por mais que a gente... Porque eu sou eu, a Lê é a Lê. Eu tenho a minha personalidade, eu tenho o meu tipo, eu tenho as minhas convicções, eu tenho minha história de vida, eu tenho. Então, isso já é um diferencial nosso. A Miriam tem um diferencial dela, a Carol, a Gabi. Cada pessoa tem o seu diferencial. A gente já é única por conta disso. Tá? Então, não fique pensando também que a gente tem que criar uma metodologia mirabolante que nunca ninguém pensou, meu Deus, só eu sou a única pessoa do Brasil que faço isso. Porque isso não vai acontecer. A gente está numa era que já tem gente, que muita gente pensa igual. A gente está aqui juntas, a gente pensa muito parecido, porque senão a gente não estaria aqui. Muita coisa uniu a gente, mas tem as coisas diferentes, mas tem algumas coisas que são iguais. Então, entendam isso. Para vocês terem um diferencial, vocês não têm que ser. O diferencial não é ser algo mirabolante, diferente e muito complexo. O diferencial é você trazer o seu serviço de uma maneira diferente. Então, talvez não seja a palavra diferente, mas de uma maneira segura, de uma maneira confiante. Isso já é um diferencial. Isso já passa para o paciente que você não é o mais do mesmo. Gente, o que eu vejo de nutricionista divulgando, promovendo post no Instagram, gastando dinheiro com post assim, eu tenho vários prints no meu celular, depois eu posso até compartilhar com vocês para vocês verem o tipo de coisa para vocês nunca fazerem. Agende já uma consulta, programa, 3 consultas, não sei o que lá, não sei o que lá, promovido. Gente, quem que vai se interessar por isso? Uma rodada que eu dei no Instagram ali, porque quando você interage numa promoção, o Instagram ele vai entregando parecidas, né? Porque ele entende, o algoritmo entende que você está interessado naquilo ali. Numa rodada de 5 minutos, eu vi milhares dessas. E todas elas achando que elas estão fazendo de algo de diferente. Que elas estão fazendo um programa, que elas estão fazendo um acompanhamento. Aí coloca assim, um acompanhamento premium, uma dieta individualizada. Que nem a Cacau comentou, né? Isso não é tanto um diferencial. Você receber um paciente e individualizar o atendimento dele, vamos dizer que é o mínimo que você deveria fazer, né? Mas é o que eu falo, não é todo mundo que faz. Então, se você faz, já dá um ali. Mas tem muita gente vendendo isso, tem muita gente fazendo isso, entendendo. Então, você conseguir estruturar a sua conduta, a tua metodologia, a tua consulta, pode ser igual à minha. Nós todas aqui podemos ter a mesma metodologia, mas na hora que a gente vai apresentar isso para o paciente, isso já vai ser o diferencial. Porque ele não vai comparar o nosso, ele não vai ficar igual. E mais uma vez, a maneira que eu falo com ele, que eu comunico, ele já vai ver o diferencial. Pode ser que ele se identifique super com a Miriam. Pode ser que ele super identifique com a Lei. E pode ser que ele não se identifique comigo. Falar, a Verônica ela tem uma voz muito agressiva, ela tem uma voz muito. Eu prefiro essa. Ou talvez ele fale, não gostei muito dessa aqui, porque ela já tem um tom mais. Eu preciso de alguém um pouco mais firme. E isso é nossa característica. A gente não consegue. A gente não consegue, não, a gente consegue, mas a gente não deveria tentar mudar isso. Porque é isso que difere. É isso que coloca a gente como uma pessoa, uma nutricionista diferenciada, desde que tenhamos
uma estrutura, algo muito claro para vender. Faz sentido para vocês? Sim, faz total sentido. Eu tô precisando justamente isso, de estruturar. Pode falar, Lê. Sim, com certeza. Igual tu falou ali da questão de comportamento alimentar, né? Não é algo antigo, né? Não. Essa questão de trabalhar com o comportamento alimentar das pessoas. Então, eu vejo meninas mulheres, né, que se formaram comigo, que estavam, tipo, na bio do Instagram delas, que às vezes a gente fuça, que Sim. trabalhavam com emagrecimento, posto antes e depois, e agora tá lá, que trabalha com comportamento alimentar também, porque, né, tá em alta, tá se falando muito sobre isso, né? Então, querer ser diferente, fazer algo diferente hoje é muito difícil, né? Então, vai muito disso aí, da gente ser únicas, né, nessa questão do falar, do comportamento, né, durante a consulta, essa questão assim, né? Mas você não concorda comigo, Lê, por exemplo, se essa pessoa, até posso dar, a gente pode conversar, vocês podem falar sobre isso. A questão do comportamento, para mim, foi um negócio que sempre me incomodou. A questão de dieta, na verdade, foi um negócio que sempre me incomodou na faculdade, desde o meu quarto período. Era um negócio que estava incomodando o meu coração, sem eu nem saber que existia uma nutrição que trabalhava com comportamento. O que eu estou querendo dizer? Que é uma coisa minha, é uma realidade minha, é meu, era uma dor minha. Então, eu trazer isso para o mundo, com certeza, traz muito mais força do que uma pessoa que fala que faz isso, mas que, na verdade, ela Sim, não sim. acredita. Então, assim, então essas pessoas que já fizeram, postaram antes e depois, vocês sabem que elas não defendem essa bandeira realmente. Não, não é que não Sim. defende, que elas não acreditam fielmente nisso. Elas fazem isso para achar que estão Por vendendo. isso que é muito fácil, né, ver, tu até pode falar que tu trabalha comportamento, mas no fundo, nem sempre é isso. De novo, assim, o Instagram virou uma terra onde qualquer um vende o que quiser. E aí eu acho que esse é o real nosso, assim, pô, a gente tá aqui querendo ser verdadeira, ser autêntica, vender realmente o que a gente acredita. É a mesma coisa, também tenho as Verdade. mesmas dores. E pra mim, assim, pelo menos, de novo, o que eu me identifico e o que eu recebo dos pacientes, de qualquer, e seja até Instagram, não precisa ser paciente, é poder falar real e ser real, sabe? Tipo, é realmente aquilo mesmo, sabe? Não é só uma venda por vender. É eu estar ali realmente olhando para aquilo, Disposta a ajudar, né? disposta mesmo, porque, gente, é real, eu não sei vender por vender. Eu sei vender o que eu sinto, eu sei vender a minha dor, eu sei vender o que eu vivi. Isso é um Tanto, diferencial. Isso é um tanto que baita alguns diferencial. tem alguns públicos que realmente eu não consigo entender, porque é uma outro patamar, é uma outra. Eu não vou vender para todo mundo mesmo, eu não sou Sim. nutri de todo mundo mesmo e tá tudo bem. Mas é isso que eu sinto, tipo, o Instagram ser terra de todo mundo vende o que quer. E sim, nutricionistas que se dizem comportamentais, especialistas, mas estão ali vendendo um protocolo seca a barriga, que para mim não faz sentido nenhum. Posta antes e depois. Sabe o que eu mais vi de absurdo no carnaval, sabe? O bendito do detox. Você vai ser a fantasia de baiacu desse carnaval, sabe? Eu acho uma coisa assim, pô, gente, que Tá? agressividade, sabe? Para uma pessoa que no fundo tá em sofrimento. Uhum. Sabe? E aí tu só joga algo ali, gente que ainda assim vem. Acabei de atender tinha ido numa Nutri tinha acabado de ir numa nutricionista, tinha acabado de ir numa nutricionista e não e tava cansada, insatisfeito. Era um plano, até me mandou o plano alimentar assim, né? Tipo, poxa, nem pedi, mas vamos dizer assim, ele tava tão desesperado. E eu ainda acho que a nossa nutrição, essa aqui real que a gente discute, que a gente conversa, ainda tá no início. Então eu acho que o nosso diferencial é esse, sabe? Poder realmente vender a real, poder realmente olhar para esse paciente por completo e não só no Instagram.
Que daí no Instagram é muito mais fácil, né? A gente vai capta qualquer um ali e aí depois vende qualquer coisa, vende qualquer protocolo ou uma plataforma qualquer. Mas essa condução, sabe? Tipo, conduzir ele e realmente estar ali para quando ele tiver dificuldade, amparar, ele não tá sozinho. Eu acho que esse é o maior diferença, assim, da gente. Porque essa é a ideia do programa para mim. Eu sempre Sim. também vendi o programa desde o início, mesmo não sendo super estruturado, mas eu sempre me dispus a estar ali fazendo o máximo para poder guiar esse paciente, para não deixar ele desamparado, porque essa era a minha dor também. Quantas vezes me senti desamparada nesse mundo de alimentação, né? A gente sabe, é só dieta. Não significa que eu não trabalhe plano alimentar, é lógico que eu trabalho, porque é um guia, a gente sabe que fortalece também, a gente sabe da importância. Mas se eu não puder, se eu não olhar para todo esse contexto do paciente, não faz sentido. De novo, não faz sentido nenhum. E ainda assim, para mim, a nutrição é o padrão, sabe? Significa que eu não trabalho ciclos cardianos? Não, nada a ver com isso. Significa que eu só trabalho intuitiva? Não, nada a ver com isso. Significa que eu trabalho o paciente do que ele é, sabe? Tipo, não existe um. Claro, existe uma estrutura, mas não existe não é engessado, sabe? Ah, não, é só isso e deu, e acabou. E para mim é isso, a nossa comunidade é isso, a gente poder vender a verdade, sabe? A autenticidade e real, o acolhimento real com o paciente, que não é normal, né? Não é normal. Perfeito. Gabizinha, quer falar? Não tô te Tá ouvindo. mudo, Gabi. Mas é porque tá. Eu consigo te. Ah, Tá foi. aí, meu filho. Gente, vocês não acham que a gente não pode generalizar essa questão do antes e depois? Eu falo por quê? Porque eu já vi postagens relacionadas a antes e depois, inclusive psicólogas que trabalham com comportamento alimentar e associando a fase que chegaram a uma magreza extrema ou a um sobrepeso com dietas restritivas. E hoje, vivendo da alimentação consciente, que é o que elas pregam, a maioria, elas têm têm uma relação com a comida melhor. Então, elas colocaram antes e depois relacionando a isso. Não foi a primeira, não foi uma ou duas que eu vi. E essa também foi a minha experiência de vida. Eu Uhum, tenho fotos de antes, foi justamente a minha história de vida que me trouxe para o comportamento alimentar. Que uhum. na época que eu fazia dietas restritivas, ia de restrição para compulsão, foi que eu tive eu tive sobrepeso e tal. Então, assim, eu acho que essa questão do antes e depois a gente pode não generalizar. O que vocês acham? Eu acho muito complicado, Gabi. Primeiro que a gente tem um ponto que vai contra a ética. Então a gente começa daí, né? Então quando a gente olha pelo comitê, pela questão ética da nutrição, da psicologia eu não posso falar, mas eu acredito que não deve ser diferente, mas da nutrição eu conheço muito bem, a gente não pode postar. Primeiro que a gente não pode postar nada sobre nenhum tipo de paciente. A gente acaba postando alguma coisa ali, mas eu acho que nem depoimento a gente deveria, porque meio que fere esse código de ética, porque a gente está meio que abrindo uma parte do nosso prontuário, vamos dizer assim. Se o paciente me manda uma mensagem no WhatsApp, ele não quer que seja compartilhado. Ele não. Pode ser que ele queira, mas não necessariamente. Então, assim, eu faço isso, mas eu tenho consciência de que isso também tem um certo limite. Então, o primeiro ponto é que vai contra a ética. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque independente do qual for o objetivo, a gente está ferindo o código de ética. Então, beleza. Mas eu já estou falando da gente mesmo. Os profissionais que eu vi, tanto Psi quanto Nutri, Deles, elas postaram ela, dizendo a história de vida dela, e também foi a minha, tá, entendi. entendeu? Eu me identifiquei. Tá. E aí, então, partindo dessa parte, entendi, eu achei que era de paciente. Tá, então vamos lá. Então a gente tira essa parte, então aí já vem para a segunda parte que eu ia comentar, também vou deixar as meninas falarem da opinião sobre. Mas aí a segunda parte é a questão que você, quando você coloca o seu corpo ali, isso, querendo ou não, é uma cobrança que muitas pessoas têm, seja para emagrecimento, seja para ganho de peso, é uma insatisfação corporal muito grande, que na hora que a pessoa vê a imagem, ela meio que exclui, não, ela exclui todo o processo. Para ela só importa aquela questão da imagem.
Ela não quer entender a tua história. Ela não quer aprofundar na tua história. Ela não quer entender a sua questão. Ela quer olhar aquele corpo e ela quer ficar igual. Só que o meu corpo nunca vai ser igual ao seu corpo. Eu sou uma pessoa, eu falo, se eu quisesse usar o meu corpo para vender consulta e ficar postando lá, eu como três, olha aqui, eu comendo 3 pães e olha aqui minha barriga. Cara, eu como 3 pães no café da tarde. Só que eu tenho uma genética magra. Eu sou uma pessoa que eu tenho, e eu sempre fui magra. Lógico que quando eu relaxo, tudo, eu tendo a ganhar um pouco mais. Mas eu tenho uma facilidade muito maior em manter um corpo slim, porque é a minha genética, eu sou fina, eu sou magra, do que uma outra pessoa. Então, por exemplo, dar um exemplo, a Lê, se ela quiser comer isso, tô falando de comida, mas enfim, não vai ser igual. Ela não vai conseguir chegar. Então, isso causa uma comparação que é irreal. Ao invés de ser uma inspiração, eu entendo que a postagem, o intuito é a inspiração, mas ela gera muito mais comparação do que de fato inspiração. Então a gente pode gerar gatilhos em pacientes que a gente nem imagina, porque a gente não sabe a real dor dele ali. Então, assim, a minha opinião é essa, é pensando nesse cuidado de como a pessoa do outro lado da tela vai receber esse antes e depois e como que ela vai lidar nessa questão, que na minha concepção vai ser muito negativa, porque E ela eu acho que é aí que a gente muda a nutrição, né, Fê? A gente consegue talvez entrar nesse caminho de uma nutrição diferente, assim, de novo. É sempre a mesma coisa, o antes e depois, mesmo sendo a nossa história. Eu acho que é muito disso, numa era onde o Instagram suga a gente não tem estrutura mental muitas vezes, e a gente se compara demais, não só em corpos, mas em tantas coisas, talvez mudar essa nutrição de a gente poder trazer esses outros olhares, sair um pouco disso, é vai. onde a gente talvez conquiste esses espaços que a gente fala tanto aqui, que ainda, né, é muito início, mas eu concordo dessa questão de comparação. Eu falo por mim, gente, eu também sou um ser humano. Hoje mesmo, abri, eu fui ver o meu explorar, tinha ali uma barriga de tanquinho com doce de leite. Eu abri o post assim, não é inconsciente, juro. Gente, Eu falei, meu Deus. E aí, quando eu vi, disse, cara, o que que eu tô fazendo aqui nesse post, sabe? Porque não Ainda é mais mulher. ainda mais mulher, lógico. E é, aí, eu olhando para aquilo e sabendo que, cara, esse corpo não é meu, não tem nada a ver uma coisa, o que eu tô fazendo aqui? Claro que hoje, acho que como nutricionistas, a gente, de novo, é um ser humano, mas a gente, poxa, tem uma estratégia, né? A gente se aprende A a gente se tem conhecer. mais entendimento também. Tem, exato. Poxa, olha isso, sabe? E lógico, diferente de um paciente, de uma pessoa leiga ali no Instagram. Beleza, Sim, mas mesmo assim a gente ainda cai muitas vezes se a gente não se percebe. Não só na alimentação, mas de comparação tudo. à vida em tudo, sim. sabe? E talvez a gente mudar um pouco esse olhar seja um caminho bacana para talvez construir esses espaços diferentes, assim. É desafiador? É, mas eu acho que a gente talvez comece a iniciar isso de uma forma boa. Gente, Eu na já minha adolescência. tentei. Ai, desculpa, Pode Lé, falar, quer Lê. falar? Pode falar. Eu até botei um post falando um pouco da minha experiência ali com dieta. Gente, na minha adolescência, eu tinha uma foto de uma mulher shapeada, tipo assim, que eu para me incentivar a ir para academia, continuar com a minha dieta, eu tinha a foto dela ali com o abdômen trincado. Tipo assim, eu ia conseguir aquela barriga dela e todo dia tava ali. Tipo assim, para eu não comer doce, para eu me manter focada. E eu sei, e ficava ali sabe, no papel de parede do meu celular, Uhum. para toda vez que eu quisesse comer alguma coisa fora da dieta, eu focasse, lembrasse dela ali daquela barriga dela. Olha só, na minha adolescência, 14 Não, anos. é adolescente, mas mesmo pensando agora em adulto, pode ser não, você fazendo a mesma coisa que ela, o teu corpo não vai ser igual dela. É, Entendeu? Porque uhum, assim, eu acho que é esse que é o ponto, Gabi, sabe? É esse o cuidado, porque a partir do momento que a gente coloca ali, a gente gera perdão, essa expectativa, né? Cria sim. essa imagem que eu almejo, que eu desejo, que eu vou chegar ali. Ela Que a pode. gente não vai poder vender o mesmo produto, não é um produto material, né? Exato. Esse negócio que ele falou, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu fui para a confraternização de fim de ano da academia e as mulheres de lá, a maioria, elas tomam Ozempic. Ela tem um médico aqui em Salvador muito conhecido chamado Dr. Gabriel Almeida. Ele tem clínica aqui em São Paulo, inclusive.
E ele defende muito a questão do Ozempic. E a maioria muitas dessas mulheres lá, que são mais velhas, elas usam e tal. Aí a mulher que estava do meu lado, gente, ela botou a tela do celular na mesa. Gente, eu fiquei chocada. Eu falei, eu vou falar para as meninas. Tinha uma barriga trincada na tela. Exatamente o que Letícia acabou de falar. Eu peguei e falei assim, não acredito. Eu pensando, não, a gente pensa que está distante da gente, e quando a gente vê, é uma realidade muito, muito, muito real, gente. Eu fiquei muito chocada quando minha barriga. Gente, e a barriga que estava na tela é aquela barriga que é pele e músculo. E nenhuma pessoa com a gordura corporal baixíssima, é muito difícil ter. É tipo que pegou no Google mesmo, barriga trincadíssima. Gabi, Eu não é fiquei, distante, não, tá? Eu tenho uma amiga minha que a gente tem muita intimidade. E no celular dela, eu tinha batido umas fotos com o celular dela, e aí eu fui ver minhas fotos. E lá também tinha umas fotos de mulheres com barrigas também, de tanquinho, que ela tinha printado. E essa minha amiga, ela é acima do peso. E tinha mulheres fazendo abdominal, mulheres com barriga bem trincada. Então, assim, o que que se passa na cabeça dela, né? Tipo assim, quero uma barriga assim, vou atrás de uma barriga assim, quero um dia chegar nessa barriga, quero essa barriga. Então, a gente acha que tá muito longe, mas não tá. Tá bem perto. Ainda mais nessa geração hoje, né? De muita comparação e tudo mais. Gente, já chegou pacientes assim dizendo, ó, eu quero a barriga da Virgínia. Eu não sei se já falaram também pra vocês. Aí você fala assim, ah, mas eu virei cirurgiã plástica, que dia que eu tô sabendo? Já chegaram na Os consulta e falaram, ó, nutricionistas eu quero perdem ficar com a isso. barriga da Virgínia. E eu falei, gente, não sou médica, não? Não sou médica, não. Fala assim, eu não sou de atacar estética, não, meu bem. Cacau, pode É. falar. Tá? Essa questão do antes e depois, eu me vi uma vez sendo corrompida pelo antes e depois para vender. Uhum. Porque o que acontece? Eu tava vendo a maioria das nutris que trabalhavam comigo, por exemplo, sempre postando fotos de antes e de depois, e isso atraía muita gente, porque o pessoal via o resultado e falava, vou querer. Aí então eu fui ficando bem assim em relação a isso, mesmo sendo contra os meus princípios, né? De pensar que. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Você travou um pouquinho, mas Acho que travou mesmo. agora acho que travou. Real. É, acho que sim. Daqui a pouco ela volta, daqui a pouco dá uma voltada. No fundo, né, gente, é um ódio com o próprio corpo, né? Não sei se vocês olham para isso dessa forma, mas eu vejo a gente cobra esse corpo e esse corpo coloca esse peso em cima desse corpo, nosso corpo, odiando o corpo toda hora. Agora você voltou. Foi. Voltei. O que vocês escutaram? Não, Uma você partezinha só. falando Oi? que você foi meio que corrompida a isso, porque você via vendendo, né? Você A via. gente postar o antes e depois. Antes e depois. Isso. Aí, o que acontece? Foto eu não tinha coragem de postar, mas eu colocava o antes e depois de evolução, entendeu? Com antipômetro, com fita, essas coisas. Aí depois depois de um tempo que eu parei, eu falei, não, isso daqui não tem nada a ver comigo, então não tenho por que eu fazer e eu parei. E essa questão em relação à cobrança mesmo da gente e dos pacientes em relação ao corpo, gente, eu tenho uma colega, né, de faculdade, e ela tem um corpo muito bonito, ela sempre foi muito magra, desde a época da faculdade. Tipo aveia, assim, de comer 3 pães e não engordar 1 grama. E hoje eu vejo que ela vende através do corpo dela, sabe? Ela posta muita foto de biquíni, foto treinando. E o que que acontece? Eu já percebi que o jeito que ela vende é como se ela fizesse o método dela, né? Aham. Só que na real não é isso, é a genética dela que permite que ela tenha o corpo daquele jeito. Claro. Hoje eu consigo não me cobrar em relação a isso. Mas como eu já tive transtorno alimentar, uma relação muito complicada com o meu corpo, até pouco tempo atrás isso era uma questão muito complicada pra mim. Que eu falava assim, gente, como assim? Eu sou nutricionista e eu mesmo sou uma farsa.
sabe? Era isso que eu sentia. Hoje eu já tô tranquila, Que tá bom, de boa em relação ao meu corpo. É. que bom, ficou. Mas só para a gente caminhando para o final, é, primeiro ponto, né? Realmente, gente, porque vende, né? Então, na hora que a gente pensa em dinheiro, a gente pensa em tudo isso, vende. Então, eu falo, quando a gente fala, a gente que quer abordar, trabalhar com comportamento alimentar, a gente tem que sustentar o BO. Entendeu? A gente tem que ser firme ali e falar, cara, não, eu vou trazer, eu vou. E assim, e dá, gente, dá para ganhar grana, dá para virar. É, não é um negócio da noite pro dia, não é um negócio que vai acontecer num passe de mágica. Eu acho que nada acontece assim, a não ser que você dê uma sorte, alguma coisa ali aconteça, mas eu acredito que todo trabalho é muito esforço, é uma construção. Então, eu estou aqui começando com a comunidade. Eu não sei daqui 1, 2 anos, mas eu não quero pensar daqui um mês, eu quero estar muito grande. Não, é uma construção, é um trabalho, a gente vai construindo. Então, a questão do comportamento alimentar, quando a gente trabalha com isso, é realmente entender o que que você defende. Por isso que eu falo da questão da gente olhar para a nossa verdade, de olhar para o nosso propósito mesmo, para a gente não encontra o que a gente acredita, só para a gente hypar, só para a gente, seja nesse lado de postar antes e depois, ou ser nesse lado de, enfim, de, ao contrário, né, de eu querer trabalhar com emagrecimento e restrição e querer dizer que eu trabalho com comportamento, ou seja, não é verdade, não se sustenta, então isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque não faz sentido. Mas só falando do negócio de medidas, eu acho que até a Carol postou hoje nos stories, né? Carol, você pode até me falar. Eu não vejo isso como um grande problema, sabe? Porque assim, querendo ou não, depende Postei. da área que você trabalha também, sabe? Do ponto, trabalho com uma esportiva, então o pessoal que quer um pouco mais esse foco, assim, é um pouco delicado quando, por exemplo, e aí a gente tem que entender para quem que a gente está falando também, sabe? Então, a gente também tem que tomar cuidado por às vezes ficar com muito medo de fazer muita coisa. Deixa eu até explicar de uma maneira mais clara. O que eu quero dizer é porque dependendo do que você quer levar para a nutrição, não é um pecado você querer trabalhar emagrecimento como nutricionista. É isso que eu quero dizer. Não é errado. Não é errado você trabalhar com o paciente e esse paciente te buscar para definir, para ganhar massa magra. Porque a gente tem que tomar um cuidado também, porque às vezes a gente fica muito defendendo esse lado e a gente acaba meio que julgando esse outro lado. Não é errado. Tem muitas pessoas, por exemplo, vamos dizer, eu sou magra, certo? Sempre fui. Quero ganhar massa, eu quero definir, eu quero trincar, eu quero buscar um nutricionista para me ajudar a chegar nesse caminho. Sim, concordo, de uma forma segura e saudável. Mas também, assim, porque dependendo do público que se fala, do que tem ali, isso às vezes não é uma coisa de grande impacto, assim, sabe? Eu acho que a foto é pior, porque igual você falou, a foto, por exemplo, quando você tem números ali, você tem que parar e ler e analisar, entendeu? Então, sendo bem sincero, da Carol, eu vi, mas eu não parei para olhar, para ver quantos quilos, quantas coisas, assim, na correria ali você passa. Provavelmente quem tá interessado, o paciente, vai olhar, né? Eu não. Mas foto é um negócio que é meio que tipo assim, te prende, assim, sabe? Te Chama, chama. coloca. E foto é um negócio muito pessoal, porque é igual a gente tá falando, tem cada tipo de corpo, né? Tem pessoas que têm o mesmo peso. Elas têm o mesmo peso, a mesma, mas têm corpos diferentes. Então, elas vão ter estruturas diferentes, né? Então, o corpo ali, e isso é um problema muito sério, porque aí induz as pessoas a fazerem loucuras, e aí a gente tem esse público que vem até nós, né? Que são pessoas que estão literalmente não só com o comportamento alimentar disfuncional, mas com essa questão de imagem também muito comprometida. Então, pessoas exatamente igual a Lê falou, eu quero ter a barriga da Virgínia. Eu não sei quem é a pessoa, mas provavelmente não é uma pessoa magra. Provavelmente não era uma pessoa com corpo próximo da Virgínia. Provavelmente era uma pessoa com um corpo totalmente diferente e que olha aquilo ali e fala: eu quero chegar ali. Mas ela, acho que nunca vai chegar, é uma palavra muito forte, mas tem que ter uma virada de chave na vida. A pessoa tem que transformar a vida dela. Não é chegar no nutricionista e querer fazer uma dieta e achar que ela vai conseguir trincar a barriga dela. Não é, ela pode até conseguir, mas a vida dela tem que mudar. As amizades dela tem que mudar, o estilo de vida dela tem que mudar, a rotina dela tem que mudar, dependendo, o trabalho dela tem que mudar, porque o trabalho é um dos maiores gatilhos da questão de alimentação. Então,
Acho que o cuidado é realmente da gente olhar para isso além. E aí, só para fechar, o problema também da gente colocar esse antes e depois é porque as pessoas resumem o resultado ao corpo. Então, as pessoas não conseguem olhar para tudo isso que a gente conversou desde quando a gente começou aqui, ou desde que a gente começou ano passado, de todas as questões que tem que ser trabalhada, de todo o processo que tem que passar. Não, ela vê o corpo e fala: daqui 2 meses eu quero estar com esse corpo aí, e a nutricionista tem que se virar e dar um jeito. E a gente não vai conseguir, mesmo se a gente quiser, a gente não vai conseguir, entendeu? Porque alimentação não trinca barriga, eu nunca vi. Pelo menos, né? Mas é isso, gente. Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar, para comentar? Tudo picado. Beca, Eu tô te ouvindo, pode falar. Veca. você falou no começo da apresentação, você falou assim, a gente tem um trabalho duro pela frente. Aí eu lembrei de uma reportagem que saiu ontem, não sei se vocês viram, falando que o diretor, o dono do iFood, disse que daqui a uns anos ninguém vai mais cozinhar. Chegou a ver? Vi, Eu vi vi, tô também. até pensando em fazer um post. Pode fazer. Eu vi Vai também. lá. Na Folha de São Paulo, eu acho, falou Eu o não diretor vi, do gente. iFood, Ele disse que falou que daqui a ninguém uns anos mais ia ninguém vai cozinhar. cozinhar. Daqui 10 anos, né? Sei lá quanto tempo. Gente, mas assim, vou falar para vocês, não tá muito distante isso mesmo, não. Assim, eu acho que a gente que mora mais em interior ou cidades assim, mas assim, eu falo de São Paulo, eu tenho muita paciente de São Paulo e minhas pacientes, eu tenho tanto pacientes homens e mulheres lá, o perfil das minhas pacientes é essa galera workaholic que só Uhum. trabalhar, que só trabalha e que passa literalmente 12 horas ali trabalhando e vai para o escritório, trabalha em startup, não sei o quê, e acha o máximo, né? Porque paulistano acha a coisa mais linda do mundo ser viciado em trabalhar. A galera não cozinha. Tem uma paciente minha que falou assim: eu não tem panela na minha casa. Ela falou: Verônica, eu não tenho panela em casa. Sabe? Tipo, eu nem fico em casa, nem tem panela. Como é que eu vou fazer? E aí eu falo: bom, a gente precisa ter uma mudança. Você não quer ter mudança de resultado? Vamos mudar. O que você acha de você comprar uma panela? Então, começamos por aí. E ela comprou, real, assim. Ela falou: fiz um omelete esse tempo atrás. Mas é real. Em São Paulo, isso é muito real. E aí choca, né? Porque assim. Mas... Lê, pode fazer o post. Faça que nós iremos Curtir, curtir, comentar. compartilhar. Tá bom. Vou criar um outro postzinho lá, outro grupinho lá no Instagram. Eu acabei deletando aquele, então vou criar com a gente aqui, pra gente também ir sempre mandando essas coisas. É sempre bom mandar, porque eu mesma não tinha visto. Então, essas matérias, essas coisas a gente vai mandando, que a gente vai fazendo, a gente vai fazendo uma troca e vai conversando. Meninas, acho que por hoje é isso. Muito bom. Temos uma conversa, temos algumas questões, temos alguns pontos a serem pensados, a serem refletidos, a serem entendidos. E vamos tirar uma foto antes que eu esqueça. Ultimamente eu estou esquecendo tanto de foto. Meninas, vamos abrir câmera. Ai, eu tô tão linda. Ah, eu também. Então, um arrasa, mas é isso que temos. Vai ser isso. É isso que eu tenho para entregar hoje. É o que temos pra hoje. A Nath com a Vi saíram, não tem importância, vamos nós. Daí, eu gosto de colocar um filtro, não é nem por causa do rosto, é por causa da luz. E... Gente, pior que eu tô com uma gambiarra de luz aqui, mas funcionou, a luz ficou boa, né? E assim, aí eu tenho que tomar cuidado, porque eu tô com luz aqui, eu tô com pano aqui, eu tô com luz ali, tô tudo. Eu tenho que focar bem A aqui. tua luz tá ótima. Eu aprendi hoje num vídeo que eu vi. Como melhorar a iluminação. Gente, quando eu estudei nutrição, eu não sabia que ia ter que virar blogueira. Você acredita nisso que tem? É muito triste, né? Pelo amor de Deus, é muito triste. Mas fazer o quê, né? Então, 1, 2, 3 e mais uma para garantir. Ah, esse aqui tá mais legal. Foi. Aí, então, essa aula, ela vai lá pro Troy também, então eu coloco também esse slide para lá. E aí, vamos acrescentando as coisas. Não esqueçam de me mandar